Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 25, 11. E aí, meus amigos, bem-vindos outra vez aqui ao canal. Meu nome é Edemar Ajala e eu sou um servo que quer servir a todos vocês. No meu último vídeo, que tinha como título Morrer Vazio, eu toquei num tema em que mexe conosco. Nós devemos nos esvaziar de todo o conhecimento que nós adquirimos no decorrer da vida, ensinando a outras pessoas para que sejamos bênção na vida delas, para que no último dia da nossa vida nós sejamos capazes de dizer: eu cumpri a minha missão. Para que possamos dizer, assim como Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Será que seríamos capazes de dizer essas palavras no nosso último dia de vida? Bem, nós nem sabemos o dia da nossa morte, né? Portanto, o conselho é: faça hoje, tá? Não deixe para amanhã. Esvazie-se, como estou fazendo agora, tá? Tudo que você tiver para ensinar de bom, ensine. Seja em relação à profissão, seja em relação a relações humanas, ou até mesmo, que é o mais importante, que seja relacionado com a espiritualidade, já que nós, como cristãos, entendemos que temos uma missão, que é de levar o evangelho a outras pessoas. O grande problema está: a maioria das pessoas tem essa dificuldade de se expressar, tropeçam nas palavras, não conseguem expressar o que está aqui. Está na ponta da língua, mas não sai. O conselho que eu dei no último vídeo é ler muito, ler bastante, ler livros que te instruam, onde você pode, ao mesmo tempo, estar praticando a sua oratória, estar armazenando informações importantes. Dei algumas técnicas, né? Se separe para fazer uma leitura legal, feche-se aí no seu quarto, leia em voz alta, grave a sua voz. Escute a gravação para você ir se corrigindo em alguns erros, possíveis erros que você comete, tá? Isso é interessante. Hoje eu quero dar continuidade e dizer para vocês o seguinte: um outro obstáculo que nós enfrentamos na hora de se expressar é que o nosso cérebro, o nosso pensamento, muitas vezes está na mesma linha da nossa fala, da nossa boca. O cérebro vai aqui pensando e a boca já vai falando o que o cérebro está pensando. Vocês já ouviram aquela frase que é um conselho: pense antes de falar? Ou alguém se desculpando, né? Ai, eu falei sem pensar. Aí está o problema. O cérebro, o pensamento, vai na mesma linha que a boca, a fala. Tudo que você vai pensando, você vai falando. E aí vão aparecendo os problemas. O ideal seria que o pensamento fosse na frente, ainda que seja milésimas de segundo na frente, e a fala fosse atrás. Assim você consegue ler melhor e se expressar melhor, porque você pensa antes de falar, né? Maneira como eu estou tentando fazer aqui. Eu estou pensando e a minha voz vem atrás do meu pensamento. Portanto, eu consigo corrigir algumas coisas, direcionar o tema e a minha voz simplesmente vem falando o que o meu cérebro já organizou diante, aí na frente. Agora, como praticar isso, Edemar? Como que eu faço para praticar isso? Você tem esse problema? Você tem o problema de que o teu pensamento vai junto com a tua fala? Escreva aí nos comentários: eu tenho esse problema. Eu não penso para falar. Ou no que eu penso, eu vou falando. Se você tem esse problema, põe aí nos comentários, tá? Isso é interessante, que a gente vai interagindo aqui. E aí eu posso ter uma ideia de quantos das pessoas que estão aí me vendo também têm esse problema e passarão a ser ajudadas através desses conselhos aqui. Olha só o conselho que eu dou agora. Leitura dinâmica. É você ler um texto, os seus olhos vão passar pela primeira linha do texto, mas você não vai falar nada. Quando os seus olhos passarem para a segunda linha do texto, então você começa a falar o que estava escrito na primeira linha. Ah, isso é difícil, Edemar. Eu sei. Talvez você não vai conseguir no primeiro dia, mas a prática leva à perfeição. Vamos começar a praticar isso, tá? Quando você
ler, você vai passar os seus olhos pela primeira linha, sabendo o que quer dizer, e quando os teus olhos passarem para a segunda linha, você começa a ler, a falar o que está na primeira linha. Ah, eu não consigo, isso vai ser muito difícil, eu já tentei. Se você não consegue, então faz o seguinte, não faça linha por linha, faça com 2, 3 palavras. Os teus olhos vão 3 palavras na frente da sua boca. E depois você vai distanciando cada vez mais. Eu sei que tem pessoas que são capazes de saltar lá para a terceira linha. Quando os olhos estão passando pela terceira linha, começa a leitura. Isso é bom demais, porque você consegue corrigir os possíveis erros, os possíveis tropeços na leitura, ainda no pensamento. Quando a boca passa pelo que você iria errar, ela passa lisa, limpa, numa leitura correta, tá? Então, essa é uma técnica. A mesma técnica pode ser usada onde você ouve alguém falar. Você pode colocar, quem sabe, a rádio aí, um locutor que fale devagar, de uma maneira bem compreensível, e você começa a repetir tudo que ele está falando, tá? O teu cérebro vai estar em um lugar junto com o teu ouvido, ouvindo o que ele está falando, e a tua boca vai falar aquilo que você está ouvindo logo em seguida. Vão ser milésimos de segundos de diferença. Se você conseguir fazer 1 segundo ou 2 segundos de diferença, melhor ainda, tá? Quando eu morava em Barcelona, na Espanha, eu fazia a tradução simultânea em uma das igrejas que eu frequentei. Nessa igreja era usada a fala portuguesa. E nós tínhamos muitas visitas de pessoas que falavam espanhol. Portanto, elas chegavam ali e não entendiam. Então, nós tínhamos todos os aparelhos, né? Eram os fones de ouvido que nós dávamos na entrada para essas pessoas que estavam entrando aí. Eram visitas, perguntávamos, fala português? Entende português? Não. Você quer a tradução simultânea? Quero. E aí eles colocavam os fones de ouvidos e entravam. Então, tinha alguém que estava falando lá na frente, e aí o tradutor ouvia em português e automaticamente ia repetindo o que ele estava ouvindo em espanhol para que essas pessoas pudessem entender tudo que estava sendo falado. E às vezes era o contrário. Vinha um pregador de fora que só falava espanhol e nós tínhamos visitas de brasileiros recém-chegados à Espanha que ainda não entendiam o espanhol, e aí nós fazíamos a tradução ao contrário, tradução simultânea, hein? Ouvir em espanhol e repetir automaticamente no português, praticamente ali com milésimas de segundo de diferença. Muito legal. Isso abre a mente, tá? É um exercício legal. Ah, Edemar, mas é que eu não falo outro idioma. Pois é, o conselho que eu dei antes, não precisa ser em outro idioma. Você pode simplesmente repetir o que você está ouvindo. Põe a rádio ou mesmo a televisão, alguém está falando ali, vai ser uma fala ali de 5 minutos e você segue. Você está ouvindo aqui em português e você fala, repete o que ele está falando simultaneamente, e isso é praticar. Colocar o cérebro na frente da boca. O pensamento vai na frente e a boca vem atrás. E assim você vai ser capaz de se expressar melhor. Você vai ser capaz de pensar antes de falar. Simultaneamente, tá? Tudo muito rápido. É interessante essa técnica? Você gostou? Coloca aí um like e aí coloca embaixo que você vai começar a praticar. Ali nos comentários, eu vou praticar. Põe lá. Tá? Edemar, eu vou praticar, vamos ver se dá certo. Eu garanto para vocês que dá certo. Eu vi muitas pessoas que eram tímidas, que se bloqueavam na hora de falar para 2, 3 pessoas e que hoje em dia falam para multidões de maneira eloquente. Uma outra coisa que você deve fazer, que é muito importante, você não deve se esquecer, é pedir para que Deus te ajude a superar esse obstáculo. Deus dá poder para superar qualquer obstáculo. Você tem que pedir, mas tem uma regrinha de como pedir. Veja só, vamos ao livro de Tiago 1, versículo 5 até o 7. Olha só o que está escrito aqui, relacionado ao que nós estamos falando. Olha só. Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, olha só o porém, com fé, não duvidando,
Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Agora, olha só o versículo 7, isso aqui é fera. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, você deve pedir sabedoria, Deus vai te dar, porém você deve pedir com fé, não duvidando. Porque quem pede sem fé não vai receber nada do Senhor. Então, tem isso também. Deus pode te dar sabedoria o suficiente para você poder se expressar. E aí, como o primeiro texto que eu li, a nossa palavra vai cair no tempo certo e será muito valiosa. Ela vai ser como maçãs de ouro em salvas de prata, né? Que legal, né? A gente poder se expressar corretamente e poder se abrir, se esvaziar às outras pessoas, poder ensinar tudo que nós sabemos. Eu tenho certeza que você aí tem muito para ensinar. Muito! Imagina você que já é cristão há tantos anos, tantos sermões que você ouviu, tantas vezes que você leu a Bíblia, tantas lições importantes que você aprendeu, você deve passar isso adiante. Ah, mas eu tenho vergonha. Por que que você tem vergonha? A vergonha é um bloqueio que você deve passar. Por que que você tem vergonha? Se pergunte. Ah, porque eu na hora de falar não sei o que falar. Muito bem. Você não vai poder dar aquilo que você não tem. Então, primeiro de tudo, você deve ter uma experiência com Deus, você deve estudar a palavra de Deus, você deve ter essa conexão com Deus. Então, você vai estar se enchendo de algo. E agora, na hora de se esvaziar, existem algumas técnicas, que é as que eu estou passando aqui para você, tá? Tenta levar o seu pensamento na frente da sua voz. É muito interessante isso. Porque se você ia cometer algum erro na hora de falar, o seu pensamento já corrige aqui na frente e a sua voz vem falando, já todo corrigido, todo certinho. É uma técnica que eu gostaria que você seguisse para que você possa se desbloquear dessa desculpa de dizer, ai, eu não sou capaz. Você é capaz, sim. Deus te capacita. E você deve fazer a sua parte também, tá? Siga esses conselhos. Meu amigo, um grande abraço, tenha um bom dia e que Deus abençoe a todos vocês. Valeu? Ah, e não deixe de compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, tá? E dê o seu like, faça aí um comentário. Gostei do que você falou. Eu já faço isso e para mim funciona. E outros, olha, eu vou começar, vamos ver se dá certo. Eu vou estar orando por todos vocês que vão começar a praticar, tá bom? Deus vai abençoar e vai te fazer capaz para poder fazer a obra dele, que é passar essas informações adiante, se esvaziar do conhecimento. Um abraço a todos.